Dia Santo, santo dia, então sejam muito bem-vindos a mais uma Consagra-te TV. Nós, aqui da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, temos um imenso prazer em poder partilhar com vocês parte do nosso carisma, parte da nossa história, aquilo que para nós é muito caro, né? Nossas formações, tudo aquilo que Nossa Senhora pede a nós como verdadeiros cristãos. Nós somos responsáveis por fazer Nossa Senhora mais conhecida e mais amada. E estamos partilhando junto com vocês armas espirituais, né? Batalhas espirituais. E mais uma arma espiritual que queremos apresentar para vocês é a devoção dos primeiros 5 sábados. Que devoção é essa? Você já tinha ouvido falar nessa devoção? A devoção que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos para fazerem. Uma devoção muito especial para aqueles cristãos que verdadeiramente querem fazer com que o coração imaculado de Maria Santíssima seja desagravado. Este coração que tanto sofre com os pecados da humanidade inteira. E você, meu irmão, é responsável por tirar um espinhozinho do coração imaculado de Nossa Senhora, por desagravar esse coração que tanto sofre. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esta devoção a qual nossa comunidade muito tem interesse. Nossa casa de retiro, ela tem um espaço dedicado a essa devoção dos primeiros sábados, porque para nós a reparação, o sacrifício, né, a comunhão reparadora é muito importante, porque a gente sabe que quantas pessoas existem que não acreditam em Nossa Senhora, quantas pessoas existem e fazem com que as crianças não acreditem em Nossa Senhora. Então, o nosso apostolado também é fazer essa devoção na nossa casa de retiro, onde as pessoas oferecem sacrifícios. Tem lá uma tabela para as pessoas, às vezes não conseguem lembrar, né? Ai, que sacrifício eu vou fazer? Então lá tem opções para as pessoas se prepararem e bem viverem. Mas vamos entender tudo bem direitinho como é que a gente faz no programa de hoje. Eu queria começar com vocês, meus irmãos, falando sobre um pouquinho da aparição de Nossa Senhora em Fátima, lá em Portugal. Eu estou me baseando neste livro aqui, que se chama Memórias da Irmã Lúcia. Este livrinho da Fundação Francisco e Jacinta Marto, lá de Portugal, ele nos traz um horizonte sobre aquilo que foi a aparição de Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora, melhor falando. E eu queria me deter em especial ao dia 13 de julho de 1917, que foi uma aparição onde a Virgem Maria pôde aparecer aos 3 pastorinhos. Vamos lembrar quem são? Francisco, Jacinta e Lúcia. Então essas três crianças foram responsáveis por entender, na verdade por receber aquela mensagem que Nossa Senhora queria trazer para todos nós, para toda a humanidade, todos os seus filhos. E eu vou me deter a alguns aspectos, e quando eu for lendo, que vocês prestem atenção nessa minha leitura, que aí eu vou comentando sobre o que significa cada parte, tá bom? Nessas palavras que eu vou falar agora, são algumas conversas, né, em especial do dia 13 de julho, que Nossa Senhora teve com os 3 pastorinhos, certo? Lembrando que a única que falava com Nossa Senhora era a Lúcia, certo? Então vamos lá. No dia 13 de julho de 1917, momentos depois de termos chegado à Cova da Iria, isso é Lúcia falando, certo? Junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Vós me sê, que me quer? Perguntei. Lúcia. Nossa Senhora vai dizer: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, isso Lúcia perguntando, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós me nos aparece. O que é que Nossa Senhora responde? Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro, direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Aqui fiz alguns pedidos, aí já vai Lúcia falando, que não recordo bem quais foram. O que me lembra é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano. E continuou, Nossa Senhora vai dizer: sacrificai-vos pelos pecadores
E dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas. Meus irmãos, neste momento, nesta aparição, Nossa Senhora mostra o inferno, né, a aparição do inferno para os 3 pastorinhos. E neste momento, eles descrevem, né, com detalhes, ela vai falar: os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasas. E aí ela vai relatando a visão do inferno. Né? Depois disso, ela vai dizer: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Nossa Senhora falando: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, o reinado de Pio XI, o Papa da época então, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de quem vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Então percebam que Nossa Senhora, na aparição do dia 13 de julho de 1917, pede a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Meu irmão, depois de tudo isso que Nossa Senhora fez, depois de tudo isso que Nossa Senhora mostrou, que ela falou, em primeiro lugar da importância do Santo Terço, e depois com essa visão do inferno, faz com que nós liguemos uma coisa à outra. Sabe por quê? A oração, a gente já partilhou aqui com vocês, é uma forma de comunicação com Deus. E o Santo Rosário é uma forma da gente meditar, da gente contemplar a Sagrada Escritura, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de Nossa Senhora, a partir de uma oração íntima, né? Uma oração simples, uma oração que faz com que a gente eleve o nosso coração, e até mesmo crianças, né? Não tem nenhuma contraindicação o Santo Rosário, e nos faz estar mais próximos de Deus. Então, a partir da oração do terço, que é o que ela pediu, uma oração mariana, faz com que, por essa oração, as pessoas sejam salvas e libertas deste inferno. Porque muitas vezes, preste atenção, uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu vou lá em Sítio Novo. Em Sítio Novo é tão bonito, tem um castelo lá, tem muitas coisas, é um interior do Rio Grande do Norte muito bonito e você vai gostar. Eu falando assim para você, se você não tiver conhecido Sítio Novo, você pode imaginar, né? Ah, deve ter muitas árvores, deve ter um castelo bonito, né, lá. Mas se você já tiver ido e se você tiver visto, aí é diferente, porque você já conhece, aí você tem uma lembrança. Então foi o que aconteceu com Nossa Senhora. Nossa Senhora não somente falou deste inferno, onde as almas que são incrédulas a Deus vão, mas mostrou-os. Meu irmão, Nossa Senhora mostrou o inferno a 3 crianças de 7, 8 e 9 anos. Será que, trazendo para a nossa atualidade, claro, a gente não vai sair mostrando figuras do inferno, né, falando para as crianças dessa forma, mas o que é que Nossa Senhora quis mostrar aqui? Que é preciso a gente viver na verdade. Que é preciso a gente não falar de Nosso Senhor Jesus Cristo como uma história, não falar da vida de Nossa Senhora como um cordel que a gente lê, não. É falar de Nossa Senhora, falar de Nosso Senhor Jesus Cristo com convicção, com verdade, com discernimento de Deus, porque às vezes a gente passa um testemunho da nossa vida tão simplório, não digo simples, mas simplório, porque às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com o nosso Senhor passa de fazer alguma coisa de caridade. Não, basta fazer o bem,
Não, meu irmão. Viver o santo evangelho, viver as promessas de Deus, fazer aquilo que os mandamentos de Deus nos pedem, é fazer com convicção, com verdade, onde as pessoas vejam na sua vida um modelo. Né? Já escutei demais essa frase, né? A pregação ajuda bastante, mas o testemunho arrasta. Porque nós temos autoridade para falar da nossa vida, da nossa experiência com Deus, da nossa experiência com Nossa Senhora, e isso faz com que as pessoas se encantem, né? Tenham sede, tenham vontade de também participar dessa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, de também serem consagrados. Se você fala da sua consagração a Nossa Senhora assim, a minha consagração a Nossa Senhora, ela é boa, né? Ela ajuda às vezes aqui, às vezes ajuda ali, e eu uso meu sinal, né? E é isso. Será que você tem o poder de convencer aquela pessoa a também querer experimentar aquilo que você experimentou? Será que você, jovem de Deus, quando vai falar sobre a consagração a Nossa Senhora, será que você fala, a consagração é uma escravidão de amor que vai tirar tudo de você e vai dar para Nossa Senhora? O que é que vai acontecer com aquela pessoa? Vai se assustar. Vixe, eu não vou ter mais nada, não sei o quê, né? Eu vou querer isso não. Mas você precisa explicar, né? Você precisa saber dizer àquela pessoa. Agora, se você chegar a uma pessoa e disser, nossa, a consagração na minha vida, eu particularmente digo assim, a consagração na minha vida foi um divisor de águas. Existe Flavinho antes da consagração e Flavinho depois da consagração. Então a pessoa percebe, eita, esse negócio aí foi duro na queda, hein? Esse negócio aí é diferente. Será que é um negócio grande assim mesmo? Será que vai acontecer comigo? Porque é uma mudança de vida, é uma conversão. Claro, não mudei da água para o vinho, mas a consagração a Nossa Senhora, ela me fez perceber e olhar com outros olhos o meu batismo. Me fez perceber que eu sou filho de Deus, que eu sou um homem de Deus, que eu tenho uma vocação, que eu tenho um estado de vida para ser e voltar a Deus um dia, para viver o meu processo de conversão aqui todos os dias. Então, Nossa Senhora, quando mostrou este inferno aos 3 pastorinhos, quis mostrar a realidade que muitas almas vão para lá. E ainda existem pessoas que não dizem que o inferno existe. Existem pessoas que falam que o pecado não existe e que basta você entregar um pão a pessoa que está com fome que está ótimo. Não, meu irmão. Não devemos somente alimentar essas pessoas com o pão material, mas devemos levar junto com este pão material o pão eucarístico. Devemos levar junto com o nosso abraço o acolhimento de Nossa Senhora. Devemos levar junto com tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, no nosso trabalho, nos almoços de família, nos grupos de consagração na sua comunidade, na sua paróquia, aquilo que Nosso Senhor quer, aquilo que Nossa Senhora quer fazer na vida daquelas pessoas. Santa Teresa de Calcutá, ela diz que as pessoas não devem sair da nossa companhia se sentirem melhores. E será que se a gente levar o amor de Jesus, o amor de Nossa Senhora à vida das pessoas, será que elas não vão se sentir melhores? Será que elas não vão estar inebriadas do amor? Então, esta revelação que Nossa Senhora deu aos 3 pastorinhos nos fez perceber que era preciso a oração para que alcançássemos a paz e a salvação das almas. E aí continua. Depois que ela fala da consagração da Rússia ao Imaculado Coração e à comunhão reparadora dos primeiros sábados, ela fala assim: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Isto não digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se então um instante de silêncio e perguntei: vós, misser, não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento.
Meus irmãos, esta foi a aparição de 13 de julho de 1917, a aparição da Virgem Santíssima aos 3 pastorinhos, o diálogo de Lúcia junto com Nossa Senhora. E nessa parte final, onde ela fala sobre os bons serão martirizados, sobre as várias nações aniquiladas, mas uma parte importante, uma frase muito conhecida nossa: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Meu irmão, você não deve temer, você não deve ficar tenebroso, tremer nas bases, porque no fim o imaculado coração de Nossa Senhora triunfará. Sabe por quê? Porque Nosso Senhor vai voltar. Porque existirá uma segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui à Terra, e fará com que todos sejam julgados, e os bons, aqueles que viveram virtuosamente, voltem para a casa do Pai, e aqueles que não, que vão para o inferno. Porque às vezes a gente pensa que não vai existir, né, a segunda vinda de Nosso Senhor. Mas isto é uma certeza, isto é um dogma de fé. E faz com que a nossa vida tenha uma certeza de que Nosso Senhor Jesus vai voltar. Isto é bíblico. Mas Jesus não sabe a hora. E nem muito menos eu, nem muito menos você. Mas Ele nos deixou sinais. Assim como Nossa Senhora falou aqui. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E depois disso, ela fala uma oração muito conhecida nossa, uma jaculatória, né? E que às vezes algumas pessoas colocam algumas palavras a mais, mas vamos aprender. Depois do Glória, quando a gente reza o terço, a gente pode dizer qualquer jaculatória depois do Glória, né? Vamos lá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Pronto. Algumas pessoas dizem como: Nossa Senhora, Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt, rogai por nós. E existem muitas outras, falando do coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, e pedidos a Nossa Senhora. Mas este daqui, feito por Nossa Senhora, é assim: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Né? Não existe por vossa misericórdia e socorrei. Não, não precisa. Flávio, está errado se eu rezar assim? Não, mas a oração feita por Nossa Senhora é essa. Né? Então, que a gente tenha esse zelo, né, de rezar assim como Nossa Senhora pediu. Então, dessa forma, ela desaparece, né? E só volta a aparecer no dia 13 de agosto de 1917. E, dessa forma, a gente entende que a aparição de Nossa Senhora no dia 13 de julho, ela falou da comunhão reparadora, que a gente fala que é a devoção dos 5 primeiros sábados. E aí, como é que essa devoção ela começou? Depois que existiu essas aparições de Nossa Senhora nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, depois dessas aparições, Nossa Senhora ainda apareceu a Lúcia posteriormente. E neste mesmo livro, Nossa Senhora, ela faz com que Lúcia tenha uma outra aparição. Desculpa, faz com que Lúcia veja outra aparição, né? E foi lá em Pontevedra, na Espanha. Né? Lúcia, já irmã, já entrou na congregação. No dia 17 de dezembro de 1927, ela teve uma visão. Né? Ela conversou com o menino Jesus. E o que foi que aconteceu? Vamos ver. Ela fala da seguinte forma: Jesus, com voz clara, fez-lhe ouvir estas palavras: minha filha, escreve o que te pedem e tudo o que te revelou a Santíssima Virgem na aparição em que falou desta devoção. Escreve-o também quanto ao resto do segredo. O que em 1917 foi confiado a este respeito é o seguinte: sim, a Jacinta e o Francisco, leve-os em breve. Isso Nossa Senhora falando. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim, a adornar o seu trono. Aí ela vai falar o quê? Fico cá sozinha?
disse com tristeza: Não, filha, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E no dia 10 de dezembro de 1925, apareceu Nossa Senhora também. Ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração, que tinha na outra mão, cercado de espinhos. Ao mesmo tempo, disse o menino: Tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que é coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E o que foi que aconteceu? Vejam, já falo da aparição em Pontevedra, na Espanha. Esta aparição aconteceu para a irmã Lúcia, né, onde ela pôde visualizar a imagem de Nosso Senhor, a imagem de Nossa Senhora relembrando a ela aquela devoção da comunhão reparadora e que ela vai explicar. E aí continua: Olha, minha filha, o meu imaculado coração, cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Percebam, essa já foi a explicação da própria Nossa Senhora, falando para a irmã Lúcia, desta devoção dos primeiros sábados. E ela falou bem em específico dos 5 primeiros sábados, né? E ela continua. No dia 15 de fevereiro de 1926, um ano depois dessa aparição, apareceu-lhe de novo o menino Jesus. Perguntou se já tinha espalhado a devoção à sua Santíssima Mãe. Ela expôs-lhe as dificuldades que tinha o confessor e que a Madre Superior estava pronta a propagá-la, mas que o confessor tinha dito que ela só nada podia. Jesus respondeu: É verdade que na tua superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. Apresentou a Jesus a dificuldade que tinham algumas almas em se confessar ao sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. E Jesus respondeu: Sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que, quando me receberem, estejam em estado de graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Então essa já foi uma outra aparição do menino Jesus à irmã Lúcia. E o que foi que o menino Jesus fez? Ele pediu à irmã Lúcia que continuasse a devoção, né, que espalhasse essa devoção dos primeiros sábados a todas as pessoas. E aí depois a irmã Lúcia pergunta, né? Mas as pessoas têm alguma dificuldade, né, de se confessarem naquele primeiro sábado. E aí o que é que o menino Jesus responde? Que não tem problema, né? Esses 8 dias pode se confessar, mas que no momento em que receberem, que estejam em estado de graça, né? E aí continua. Ela perguntou: Jesus, as que se esquecerem de forma a essa intenção. Aí Jesus responde: podem formá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Aí, uns dias depois, a irmã Lúcia escreveu o seu relato, o qual foi enviado ao Monsenhor Manuel, mais tarde vigário-geral da Diocese de Porto, e que tinha sido confessor de Lúcia durante a sua permanência no asilo de Vilar, na cidade do Porto. Este foi um documento que se chama Uma Vida ao Serviço de Fátima. Depois disso, no dia 15 de fevereiro de 1926, isso Lúcia dizendo, voltando eu lá, como é de costume, encontrei uma criança que me aparecia ser a mesma, e perguntei-lhe então. Então, esta aparição do menino Jesus à Lúcia vai acontecer assim. Tens pedido o menino Jesus à mãe do céu? A criança volta-se para mim e diz: E tu, tens espalhado pelo mundo aquilo que a mãe do céu te pediu? Esta conversa foi entre Lúcia e uma criança. Lúcia chegou a conhecer uma criança e que ela falou a ela: olha, sempre peça à sua mãe, Maria Santíssima, o menino Jesus, né? Uma criança que ia lá, que não sabia rezar Ave Maria. E aí, depois que ela tentou ensinar, a criança ainda não tinha conseguido, né? E chegou uma certa ocasião em que essa criança perguntou a Lúcia:
E tu tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? Parece aquele beliscão, né? Parece aquele estalo, uma lembrança de que muitas vezes a gente esquece. Inclusive eu, inclusive você, podemos esquecer de rezar o terço, podemos esquecer de fazer uma determinada oração, de fazer N coisas. Mas Nosso Senhor não desiste de nós, né? Tem uma famosa frase que diz assim: não é Deus quem nos cansa de perdoar, somos nós quem nos cansamos de pedir perdão. Então, da mesma forma, a Lúcia foi perguntar, né, uma coisa que ela tinha ensinado a criança. Tu tens pedido o menino Jesus, a Mãe do Céu? Aí o que é que aquela criança diz? E tu tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? É a mesma pergunta que Nossa Senhora pode fazer a você. E você tem feito tudo aquilo que o seu batismo lhe pede? De ser filho de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, de observar a lei da igreja, fazer tudo aquilo que Nosso Senhor pede para a sua vida? Nossa Senhora pergunta para você também. E nisto, transforma-se no menino resplandecente, conhecendo então que era Jesus. Aí ela vai e diz: meu Jesus, vós bem sabeis o que o meu confessor me disse na carta que vos li. Dizia que era preciso que aquela visão se repetisse, que houvesse fatos para que ela fosse acreditada. E a Madre Superiora só a espalhar este fato nada podia. É verdade que a Madre Superiora só nada pode, Jesus falando. Mas, com a minha graça pode tudo, e basta que o teu confessor te dê licença e a tua superior o diga, para que seja acreditada até sem se saber a quem foi revelado. E Lúcia fala: mas o meu confessor dizia na carta que esta devoção não fazia falta no mundo, porque já havia muitas almas que vos recebiam aos primeiros sábados, em honra de Nossa Senhora, e dos 15 mistérios do Rosário. É verdade, minha filha, Jesus falando, que muitas almas os começam, mas poucas os acabam, e as que os terminam é com o fim de receberem as graças que aí estão prometidas. E me agradam mais as que fizerem os 5 com fervor e com o fim de desagravar o coração de tua Mãe do Céu, que as fizerem os 15 tíbios e indiferentes. Meu irmão, entenderam a essência da devoção dos primeiros sábados? Foram aparições de Nossa Senhora, aparições do menino Jesus, onde eles pedem o desgrave, né? Às vezes o pecado gera uma coisa tão profunda no coração de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que a gente faz com que aquele coração seja chagado, né? Esse desagravamento é para que a gente console esses corações que tanto sofrem, que fazem com que o amor que eles depositam em nós seja tão grande, mas parece que a nossa ingratidão, os nossos pecados, não nos deixam amá-los, e não nos deixam fazer com que aquelas pessoas que também podem amar, amem. Mas nós somos aquelas pessoas que Nossa Senhora pede. E tu, no menino Jesus, né? A exemplo da irmã Lúcia. E tu, tens espalhado a devoção que te pedi? Nós, como escravos de amor, temos espalhado essa consagração a Nossa Senhora? Você, como discípulos da Mãe de Deus, como participante desta comunidade, tem espalhado a devoção a Nossa Senhora, feito Nossa Senhora mais conhecida e mais amada, preparando a segunda volta gloriosa de Nosso Senhor? E aí? Às vezes, a gente precisa voltar àquele primeiro amor, a experiência com Nosso Senhor, que aquele momento que Ele nos chama, né? Do mesmo jeito que chamou Pedro e tudo deixou, nós também, na nossa consagração, tudo entregamos a Nossa Senhora. E essa devoção nos ajuda. No nosso devocionário, Consagra-te Devocionário, escrito pelos nossos fundadores, temos falando um pouquinho dessa devoção, né? Lá na página 242. E aí, no nosso devocionário, vem falando aquelas premissas que Nossa Senhora pediu. Vamos nos lembrar. A confissão, a comunhão, a reza do terço e os 15 minutos de companhia para desagravar o coração de Nossa Senhora para a salvação dessas almas que assim fizerem. Então, lembremos-nos que esta devoção dos primeiros sábados, não necessariamente ela só pode ser vivida nos 5 primeiros meses, não. Mas ela pode ser vivida durante todo o ano, né? Às vezes as pessoas acham que não, aí eu só preciso rezar o terço. Mas Nossa Senhora disse o quê? Rezem um rosário.
meditando, consolando o meu coração para desagravar. Não para obter graças, não para pedir as coisas, mas para ser grato ao amor. Para fazer assim como os pastorinhos fizeram, né? Aquela oração do anjo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Por todas aquelas pessoas que não fazem, nós iremos fazer. Nós estamos aqui à disposição, disponíveis à graça de Deus, a fazer a sua vontade. Claro, lembremos-nos da confissão para recebermos a Sagrada Comunhão, rezarmos o Santo Rosário, meditando assim para desagravar o coração de Nossa Senhora. E a consequência da nossa salvação da alma será por acréscimo, né? Tudo aquilo vem a acréscimo para o bem dos que amam a Deus. E aí, lembremos-nos também da confissão, que claro, se você não pudesse confessar no dia, né, do primeiro sábado, não se preocupe, você tem 8 dias para a confissão, né? Uma semana antes, na semana, né, do primeiro sábado, você se confessa. Combina lá com seu pároco, combina lá com aquele padre, o seu confessor, para que você se confesse, a fim de que no primeiro sábado o seu coração esteja em estado de graça a receber Nosso Senhor na Sagrada Comunhão. E aí, vocês podem até perguntar: e por que 5 sábados? Né? E no nosso devocionário tem assim. Esta pergunta, levantada por muitos, também fez a irmã Lúcia a Nosso Senhor, que assim lhe respondeu: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Em primeiro lugar, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, contra a sua virgindade. Terceiro, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarto, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Quinto, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Estas promessas, né, também tem aqui no livro das Memórias da Irmã Lúcia. Então, são essas o porquê dos 5 primeiros sábados. Porque existem pessoas que blasfemam contra a Imaculada Conceição, existem pessoas que blasfemam contra a virgindade, existem pessoas que blasfemam contra a maternidade divina, existem pessoas que fazem com que as crianças não sintam o amor, a devoção a Nossa Senhora, e por quinto, as que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Meu irmão, esta devoção é uma devoção muito importante e serve para nós como arma espiritual. Porque vocês acham que Satanás fica feliz se a gente faz essa devoção aos 5 primeiros sábados? Você acha que Satanás fica feliz quando a gente faz penitência e a gente entrega um sacrifício a Nossa Senhora para a salvação das almas? Para desagravar o coração imaculado de Nossa Senhora e de Nosso Senhor? Claro que não. Nosso Senhor e Nossa Senhora nos dão presentes, que são armas. E Nossa Senhora aqui, muito recentemente, né, há pouco mais de 100 anos, ela nos deu esta arma espiritual para juntos batalharmos e sermos fiéis seguidores de Nosso Senhor nesta milícia onde a gente luta no exército de Nossa Senhora e, claro, vai arrebanhando muitas outras pessoas para também seguirem a vontade de Deus. Meus irmãos, este foi a arma espiritual da devoção dos 5 primeiros sábados. Caso vocês queiram mais informações, podem entrar no nosso site www.discipulosdaMãeDeDeus.com.br, assim também como visitar nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil. Inclusive, faço um convite especial, né? Vá um primeiro sábado lá na nossa casa de retiro, em Parnamirim. Né? Ah, Flávio, não sei como chegar. Entra lá no nosso site. Lá também tem um mapa explicando tudo como você chegar até a nossa casa da Mãe de Deus. Porque casa da Mãe de Deus é casa também dos seus filhos. Né? Então vá para lá fazer esta penitência conosco, participar dessa devoção dos primeiros sábados. Certo? Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!